Graça e paz, meus irmãos. Louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Agradecemos também a Deus pela sua vida, de estarmos aqui cultuando. E lembre-se, nós estarmos aqui nessa manhã representa uma oferta que nós estamos trazendo de nós para o Senhor. Quando a gente vem ao culto, a gente vem trazendo um presente, a gente vem trazendo uma oferta, a gente vem trazendo o melhor de nós para Deus, para adorá-lo, porque somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Feche seus olhos, estaremos orando, pedindo a Deus nesta manhã que Ele possa nos conduzir na reflexão de Sua palavra. Querido, amado Deus, santo, exaltado e glorificado seja o Teu nome. Te damos graça, Senhor. Te damos graça. Sim, mais uma vez te damos graça. Te damos graça por essa riquíssima oportunidade de estarmos na Tua casa para Te adorar, para bendizer, para ser grato a Ti, Senhor, por tantas ricas bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre nós. E com a leitura da Tua palavra, nesse momento, Senhor, de reflexão, queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo ele possa estar dedilhando o nosso coração, a nossa mente, para que não venhamos falar aquilo de nós mesmos, mas que seja aquilo que Tu queres que a Tua igreja entenda e compreenda nesta manhã. Que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus amados, o texto que o reverendo Bernardo leu, de Mateus, capítulo 16, ele, principalmente nessa perícope, né, do versículo 13 até o versículo 20 ali, esse texto, ele tem sido tema utilizado pelas grandes universidades no mundo todo. Inclusive, os nossos reformadores se discutiram muito, se debateram muito com relação a essa leitura que nós acabamos de fazer. Congressos mundiais, grandes vultos de teólogos, quando se depara desse texto, é um texto bastante difícil, ou diria até um dos textos mais difíceis, quando você pensa na área da interpretação, da exegese. Há uma discussão de grandes homens com relação a essa afirmação dos discípulos e também com essa fala de Jesus para eles, sobre Pedro, tu és a pedra, sobre ti será edificada a igreja. Então, nesta manhã, nós não viemos aqui com a intenção de dissecar, de exaurir essa temática, mas o motivo principal que nós lemos e iremos refletir um pouco aqui nesta manhã é objetivando uma única resposta de uma pergunta que será feita durante o texto. Mas, para tanto, para a compreensão de por que Jesus estava na região de Cesareia, de Filipe, inclusive, é importante compreendermos a questão histórico-cultural que está envolvido nessa primeira linha do verso 13, que foi lido, que diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe.
só essa primeira linha, nós iremos precisar compreender o porquê que Jesus estava nessa região. O porquê, a importância da pergunta de Jesus para os discípulos, exatamente nessa região. Mas por quê? Porque essa região era uma região que era fora dos termos de Jerusalém. Essa região era uma região que os judeus não passavam, eles não iam para essa região por causa do contexto cultural e espiritual que existia naquela região, que a gente vai adentrar logo em breve. Então, para essa introdução inicial, eu gostaria então de compartilhar com vocês exatamente a questão geográfica dessa região de Cesareia de Filipe. Porque quando a gente compreender a região, esse contexto geográfico e cultural, a gente vai compreender o porquê dessa pergunta de Jesus exatamente naquele local. Então, vamos acompanhar conosco aqui esse entendimento. Então, enquanto a sua localização geográfica, situada ao norte de Israel, no sopé do Monte Hermon, aproximadamente uns 40 quilômetros do Mar da Galileia, pouco acima. Atualmente, essa área é conhecida como Bânias, no território moderno de Israel atual, próximo à fronteira com o Líbano, a oeste e a leste com a Síria. Então, estava exatamente essa região de Cesareia. Nessa região, queridos, havia um amalgamento sincrético e politeístico. Por isso que eu falei para vocês que os judeus, eles não simpatizavam com essa região, com esse ambiente, porque havia naquela região onde Jesus estava com os seus discípulos aqui, esse amalgamento, esse sincretismo, essa junção, essa adoração politeísta aos deuses gregos, ao Deus romano, o imperador, que muitas vezes o atraía culto para si mesmo, considerando-se como sendo também um Deus. Então essa região era propícia, essa região era especialmente para esse contexto. Havia uma caverna, e essa caverna era vista como uma entrada para o submundo, ou a porta do inferno. Por isso que Jesus vai dizer que, mais na frente, a porta do inferno não prevalece, porque nessa ambiência que Jesus para com ele, está exatamente essa caverna, próximo à entrada da caverna, e essa caverna, ela tem uma representação mística, para todos aqueles que vão se aproximar daquela região, daquele local. Quando as pessoas pensavam ou falavam na região de Cesareia, o que vinha à mente era exatamente esse panteão, era essa região de adoração mística, e que para ele era a porta do inferno, era onde os mágicos se dirigiam para fazer suas magias, era onde os adivinhadores, eles diziam que naquela região tinha uma energia positiva para atrair os oráculos, os deuses, e dessa forma eles tinham facilidade em se comunicar, em receber visões e profecia dos deuses. Então essa região, é exatamente essa região que Jesus pega os seus discípulos, leva-os para lá e lhe faz exatamente essa pergunta: o que é que a multidão falam a meu respeito? O tema dessa nossa reflexão eu intitulei da seguinte forma: discípulo ou uns e outros. Você vai compreender na medida que discorremos o sermão. Discípulo ou uns e outros.
porque foi exatamente nesse momento em que Jesus ele vai perguntar para os discípulos, ele vai fazer essa pergunta, ele vai querer investigar o que havia exatamente no coração dos discípulos. Mas trataremos mais à frente de forma minuciosa acerca desse assunto. Ainda sobre o contexto histórico, havia grutas nascentes de águas correntes, onde eram oferecidos sacrifícios e a busca oraculares de visões e profecias. Quanto às práticas mágicas, a prática de feitiçaria e magia era comum em contexto de adoração pagã, inclusive no deus, o templo ao deus Pan, que eles diziam que era o deus da fertilização, era o deus da prosperidade, especialmente em locais considerados o portal do submundo. Havia essa representatividade no consciente coletivo de todos aqueles que por ali passavam, de todos aqueles que marcavam viagem para aquele lugar, todos aqueles que planejavam buscar ou se aproximar de um Deus naquele lugar. Eles tinham então nesse consciente coletivo dele, que ali era um lugar, uma ambiência em que quando ele chegava, os deuses desciam, baixavam, saía daquelas grutas, e ali eles se comunicavam com o seu Deus. Então Jesus exatamente, propositalmente, leva para esse lugar. E quando ele leva para esse lugar, ele agora vai fazer exatamente essa pergunta aos discípulos. Agora, olhe para a sua Bíblia e veja a pergunta. No verso 3 ainda. Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns, por isso que eu tematizei essa reflexão, outros e uns, discípulo ou outros e uns. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Vamos então parar um pouquinho aqui. Queridos, na nossa caminhada com Jesus, vai chegar o momento de sermos exauridos com essa seguinte pergunta: somos discípulos? Somos aqueles que estamos com Jesus, que andamos com Jesus, que temos visto o que Ele tem feito, ou estamos no grupo daqueles outros, ou no grupo, ou no meio da multidão? Há momentos em nossa vida que nós somos provados, há momentos que nós somos colocados no canto da parede, e a intenção é exatamente descobrirmos para nós mesmos se nós estamos apenas seguindo Jesus como aquela multidão, ou se de fato estamos seguindo Jesus como discípulo. E para esse entendimento, eu gostaria que você passasse a sua Bíblia um pouco mais adiante e abrisse no Evangelho de João, no capítulo 6. João, capítulo 6. O verso 1, ele vai dizer assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Verso 2: uma grande multidão o seguia. Jesus estava, nessa ocasião aqui, Jesus estava aproximando-se do seu fim, do seu ministério, aproximando-se da sua crucificação. E como você pode observar em João 6, a multidão o seguia, a multidão estava acompanhando, a multidão
estava vendo os milagres que Jesus fazia. Ainda no capítulo 6, se você olhar para o verso 22, está escrito assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ele havia apenas um pequeno barco, e que Jesus não tinha entrado nele. Então, mais uma vez, você vai observar a presença da multidão. A multidão agora, eles estavam procurando Jesus nesse barco, mas Jesus já não estava, e ele então foi à busca de Jesus. No verso 24, ele vai continuar dizendo: quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali com seus discípulos, entraram no barco e partiram para Cafarnaum. Então você observa que a multidão estava o tempo todo seguindo Jesus. A multidão estava acompanhando Jesus, estava em busca dele. Mas, queridos, eu lhes faço uma pergunta: qual era a motivação que essa multidão estava acompanhando Jesus? Para quê? Por que essa multidão estava seguindo Jesus? E, lamentavelmente, o verso 25 vai dizer que eles, tendo encontrado no outro lado do mar, perguntou para Jesus: mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus então lhe respondeu: em verdade lhe digo, que vocês estão me procurando, não pelos sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Então, nessa altura do sermão, você já está compreendendo de que essa multidão que estava acompanhando, não estava acompanhando como discípulo, mas simplesmente estava no meio de uns e outros, estava simplesmente acompanhando por interesse próprio. E Jesus, parece-me que essa resposta de Jesus é muito dura, né? Poxa, eles fizeram: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Em Cafarnaum. E Jesus chega e diz assim: Jesus foi direto. Jesus não protelou. Jesus não foi tardio em sua resposta. Jesus lhe disse: vocês estão me seguindo porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Meus irmãos, as pessoas que seguem, que estão no meio da multidão, mas que não é um discípulo, eles estão simplesmente por interesse em causa própria. Eles não têm o discernimento entre o profano e o santo. Ele não tem discernimento espiritual. Ele não tem discernimento de que Jesus, ele é o Messias, de que Jesus é o Cristo, de que Jesus, ele de fato é Deus. Eles estão então simplesmente nessa busca, mas simplesmente para obter vantagem, para alguns para enriquecimento ilícito logicamente, outros para ganhos próprios, outros por vaidade, outros porque acha que é bom estar no meio da igreja, outros que acham que é bom ter um título de cristão, de crente, outros que acham que é convencional, é um ambiente familiar, é um ambiente onde não tem violência, onde eu posso colocar minha família naquele grupo, naquela igreja, e eu sei que meus filhos vão estar numa salinha, aprendendo coisas boas, a ética, o social, aquilo que é bom. Outros vão dizer: não é bom ser cristão, é bom ser crente, porque eu tenho muitos meus amigos que eu mais me aproximo, que eu mais me simpatizo, eles são crentes.
Então eles vão para o culto, eu também vou com eles, e depois a gente vai a uma pizzaria, depois a gente vai a um restaurante, depois a gente tem uma vida social muito boa. Mas Jesus, Ele nos desafia, Jesus nos convoca a não apenas estarmos no meio da multidão, mas Ele nos convoca, meus irmãos, para sermos discípulos dEle. E é interessante que a palavra, quando Ele faz a pergunta para os seus discípulos, essa palavra, ela tem um significado no grego que eu acho muito, muito importante e relevante a gente comentar, a gente trabalhar, que é exatamente quando ele falou, indo Jesus para a região de Cesareia, perguntou a seus discípulos. Essa palavra no grego, ela é autos. Autos. Ele é um pronome pessoal possessivo. Ele está na terceira pessoa do masculino. A importância de entendermos e compreendermos essa palavra, o que significa esse autos no grego, é porque, diferentemente do português, o grego, a língua, ela vai nos trazer essa compreensão de ser um pronome pessoal possessivo. Jesus estava dizendo que aquele grupo, preste bem atenção que isso é importante, ele estava dizendo que aquele grupo que ele tinha levado para a região de Cesareia, não era simplesmente a multidão, não era um grupão, não era um povão, ele tinha levado os seus discípulos. E esse entendimento de possessão, ele estava dizendo que aqueles a quem eles iam indagar, eles pertenciam, eles tinham um dono, e esse dono era Cristo. Meus irmãos, a igreja de Cristo, os discípulos de Cristo, ele não é a multidão, ele está no meio da multidão, mas ele não é a multidão, porque ele pertence a um Cristo. A igreja de Cristo, ela está espalhada em todo o globo terra, mas dentro dessa multidão tem um povo que é de propriedade exclusiva de Deus. E nesta manhã, o meu desafio, a minha pergunta para mim e para você é: nós estamos no meio da multidão ou nós somos discípulos de Cristo? Aqui o pronome é um pronome possessivo. Jesus não estava dizendo assim: olha, talvez vocês 12, meus 12, talvez vocês venham a ser meus discípulos, a ser uma propriedade minha exclusiva. Não, ele estava dizendo: vocês são minha propriedade exclusiva. A igreja de Cristo, ela não será uma propriedade de Cristo. A igreja de Cristo, ela não vai pertencer a Cristo. Você que chegou aqui, você que está nos assistindo, você não será uma propriedade que vai ser de Cristo. Se você é um discípulo de Cristo, você já pertence a Ele. Ele fala de um grau de pertencimento. Eu sou um discípulo de Cristo, eu pertenço a Cristo, eu sou dele e ele é meu. Então, meus irmãos, a igreja, ela precisa ter essa conscientização. A igreja precisa estar exatamente em toda a sua estrutura psíquica e emocional. Você tem que estar formatado, porque se você não tiver dessa forma, qualquer vento de doutrina vai soprar nos seus ouvidos e você vai dizer amanhã eu não sei se eu sou, não sei se o que é que eu sou, o que eu não sou. Mas Cristo quer lhe fazer entender nessa manhã que se você é um discípulo dele,
você já é uma propriedade exclusiva dele. Nós já somos uma propriedade exclusiva dele. Amém? Isso é motivo, meus irmãos, de ficarmos felizes, felicíssimos, na verdade, porque somos dele e ele é meu e ele é nosso. Não é algo que vai haver uma simpatização no futuro, não é algo que eu vou assinar um termo num contrato, num cartório, que aí ele vai me tomar posse. Não, você já é dele. Então não abra mão do seu direito de filho, não abra mão da sua identidade, não abra mão dessa propriedade de pertencer a Cristo. Se você receber qualquer vento de doutrina, qualquer sopro no seu ouvido, não, rapaz, esquece isso. Esse negócio de crente, esse negócio de evangélico, isso é coisa do passado, isso passou-se. Não abra mão da sua chamada, não abra mão do seu ministério, não desista da sua caminhada, continue firme, sabendo que aquele que em você começou a boa obra, ele é fiel para completar. A obra não parou, está apenas iniciando, está no meio do caminho. Vá em frente, não pare, não baixe as armas, não pare no caminho, não jogue a toalha. E aqui Jesus, parece-nos que ele foi duro no verso 26. Na verdade, vocês estão me seguindo porque vocês ficaram satisfeitos com o pão que eu dei a vocês. E aí, entre essa separação entre ser discípulo, ou ser uns e outros, ou estar no meio da multidão, o verso 29, ele vai dizer, Jesus respondendo ainda para eles: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Eles estavam discutindo com Jesus, porque Jesus disse que ele era o pão da vida. Vocês comeram do maná Moisés e o povo comeu do maná no deserto, mas morreram, pereceram. Mas todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue vai ter vida e vida eterna. E eles agora entraram em parafuso e ficaram questionando: como é que é isso? Como é que a gente vai comer a sua carne? Como é que a gente vai beber o seu sangue? Que obra é essa que nós temos que fazer? E Jesus então lhes responde: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. E eles, por ser carnais, eles por serem naturais, eles queriam indagar ainda mais Jesus: que obra é essa? Nos faz um sinal, nos dê um sinal, que você de fato é isso que você está dizendo, que você veio do Pai. E Jesus então vai lhe responder: que sinal? Eles interrogam, né? Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creamos no Senhor? Ele está pedindo um sinal. Meus irmãos, aquele que está no meio da multidão, ele está vendo o milagre acontecer, ele está vendo a obra de Deus acontecer, mas ele está dizendo assim: cadê a obra de Deus? Cadê Deus nesse negócio? Pastor Bernardo, eu não estou vendo Deus nisso não. Diácono Michael, cadê Deus? Onde está Deus? E aí Jesus vai dizer para eles: e a resposta de Jesus não vai ser tão aprazível como eles gostariam. Que sinal o Senhor fará para que vejamos, que creamos no Senhor? Veja, meus irmãos, está no meio, está na igreja, mas não crê não. Ele está dizendo assim: me dê um sinal para que eu creia no Senhor. Para que tantos sinais, meus irmãos? Se o que Deus já tem sido feito, o que Deus está fazendo é obra maravilhosa, são coisas celestiais, é coisa do céu. E qual o sinal que você ainda quer ver? Qual o sinal que aquele povo estava pedindo a Jesus? Que sinal eles querem mais?
essa é a diferença entre o discípulo e aqueles que estão no meio da multidão. Por isso que eu lhe convido nessa manhã, para que você não seja simplesmente aquele que está no meio da multidão, mas que você se torne um discípulo de Cristo. Do contrário, os nossos olhos espirituais vão estar fechados. Deus vai fazer a sua obra no meio de nós, e pelo fato de não ter esse discernimento espiritual, vai estar com o coração e a mente fechada, vai estar no meio, vai estar com Jesus, andando com Ele, de lado dele, mas não vai estar vendo a glória dele. Uma certa vez, Eliseu estava com o seu discípulo Geazi. Veio um grande exército e cercou o local onde Eliseu estava. E quando aquele jovem Geazi saiu, viu cercado aquele grande exército e se desesperou, correu até o seu mestre, até o seu discipulador, e disse: profeta, nós iremos morrer, nós iremos morrer, porque os soldados, o exército está cercando-nos. E quando Eliseu ouviu aquelas palavras de Geazi, Eliseu certamente saiu da tenda de onde ele estava, e quando Eliseu olhou o entorno daquele exército, estava milícias de anjos celestiais. E Eliseu volta, não dá muito a mínima para aquilo que Geazi havia comentado, e disse para Geazi: Geazi, realmente o exército está cercado, mas você está conseguindo contemplar o que é que os céus está fazendo em nosso favor? Você já viu as milícias celestiais que estão em nosso favor? Mas Geazi estava simplesmente como no meio da multidão. Os olhos de Geazi estavam fechados. Geazi não estava vendo o agir e o trabalhar de Deus. Então, meus irmãos, estar no meio da multidão, o perigo é esse, o problema é esse, porque as coisas estão acontecendo, estão se descortinando, estão diante dos seus olhos, mas os seus olhos estão vedados, estão fechados, e você não está vendo a glória de Deus que está trabalhando em seu favor. E nessa manhã, meus irmãos, saiamos daqui com essa convicção de que essas escamas dos nossos olhos, elas precisam ser tiradas, precisa ser descortinado, porque Deus é um Deus que trabalha em favor do seu povo. Somente, meus irmãos, o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Paulo já dissera isso. Paulo vai dizer aos irmãos em Coríntios, os irmãos, enquanto você estiver da forma natural na carne, você não vai conseguir enxergar esse poder, essa glória, esse manifesto de Deus em nosso meio. E nessa manhã, meus irmãos, que nenhum de nós, a minha oração, que nenhum de nós que estamos aqui, saiamos daqui sem esse véu ter sido aberto de nossos olhos, para que todos nós possamos ver a boa mão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu comércio, sobre a sua empresa, sobre os seus empreendimentos. Mas eles estavam continuando murmurando. O verso 41, ainda do capítulo 6, ele vai dizer: Senhor, eu quero te pedir que, já que o Senhor está dizendo que o Senhor é o pão do céu, que o Senhor nos dê desse pão.
E quando Jesus fala que esse pão era ele, eles começam a murmurar. Verso 41. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito que eu sou o pão que desceu do céu. Este não é Jesus, o filho de José? Aí eles agora perguntam, peraí, como é que ele está dizendo que ele desceu do céu, se a gente sabe que ele é o filho de José, o filho de Maria? Esse não é, por acaso não é ele? Eles se indagavam entre si, eles perguntavam, olha, não é José? Ou diziam, é sim, é José. Então como é que ele está dizendo que ele é? E com essas interrogativas, eles estavam murmurando em seus corações. E Jesus então vai dizer para eles: então não é Jesus o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e mãe dele? Como é que ele se diz, desci do céu? Aí olhe para o verso 43. Jesus então lhe respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Todo aquele que aprendeu e ouviu do Pai. Então, para aprender e ouvir do Pai, não basta estar no meio da multidão. É necessário ser um discípulo. É necessário ter comunhão com Ele. É necessário buscar a presença dEle. É necessário, meus irmãos, estar com o coração inteiramente entregue a Ele. Não é o coração pela metade. Não, um dia eu sou, outro dia eu não sou. Um momento eu sou, outro momento eu não sou. Ah, mas quando vem uma perturbação, quando vem uma crise, eu deixo de ser. Não pode ser assim. Jesus está dizendo aqui na sua palavra que aquele que aprende do Pai vem a mim. E para vir a Jesus, meus irmãos, a gente precisa aprender do Pai. E o que nessa manhã o Pai está fazendo é lhe ensinando, é me ensinando qual é a vontade dele para nós. Verso 47. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Veja como Jesus é enfático. Jesus está repetindo. E por que ele repete tanto? Ele repete, meus irmãos, que ele não queria que nenhum daqueles que estivessem ali, eles se perdessem. E aí ele vai dizer: e se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus, ele parece ser prolíxero. Ele parece que está ensinando para uma pessoa que não tem muito desenvolvimento cognitivo, que não tem muita sabedoria, muita sapiência, ou qualquer coisa assim. E Jesus está repetindo: gente, abra seus olhos, saltem, saiam desse meio da multidão e venham a ser meus discípulos. Mas eles continuam endurecidos. Verso 53. Jesus respondeu: em verdade, toda vez que Jesus, meus irmãos, ele repete em verdade, ele está trazendo uma enfatização, um reforço maior na sua fala, chamando a atenção. Em verdade lhe digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne
é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Agora, olha o que diz o verso 20 e 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Paulo vai dizer aos irmãos em Corinto: porque vocês são vaso de barro, mas dentro de vocês tem um grande tesouro de ouro, que é Cristo Jesus, que é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, precisamos, como igreja, permanecer, ser, estar, não apenas parecer, porque quem parece está na multidão, e quem está na multidão, logo, logo vai embora. Eu vou correr por causa do tempo. Eu vou agora para o verso 60. Muitos dos discípulos, tendo ouvido essas palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhe tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrente entre vocês. Olha, meu irmão, pesado, viu? Pesado. O povo estava com roupa de crente, o povo estava com Bíblia de crente, o povo estava com a aparência de crente, mas ele disse: observe quem está falando essas palavras, observe no texto a importância de você compreender o texto bíblico. Aqui é o próprio Jesus está denunciando, isso aqui é uma denúncia, isso daqui não é um julgamento que poderia ter, que ele poderia estar certo ou poderia estar errado, não, aqui ele está afirmando. Verso 64, leia na sua Bíblia, confirme na sua Bíblia, na tradução Nova Almeida atualizada aqui: mas há descrente entre vocês. Isso deve nos causar, meus irmãos, temor e tremor, para que nós não estejamos no meio da multidão, e nós não sermos os tais, os quais Jesus identificou no meio da multidão, que eram descrentes. E Paulo já disse, Paulo advertiu: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E aqui, meus irmãos, Jesus está olhando a multidão e está dizendo assim: está vendo essa multidão todinha que está à minha frente? A multidão está levantando a mão na hora do louvor, batendo palma, está adorando, mas apesar de tudo isso, tem gente no meio de vocês que não estão tendo fé, que não estão crendo que o Pai me enviou. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Igreja não é um clube social, não. Igreja não é um ajuntamento. A igreja é lugar de pessoas que querem, não são perfeitas não, mas que querem com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração, dizer para Deus: Deus, eu sou imperfeito, eu sou falho, mas eu quero acertar. Eu não quero estar no meio da multidão apenas com aparência, mas eu quero ser um discípulo. Porque, meus irmãos, naquele grande dia, quando o livro for aberto e Jesus começar a chamar, ele começar a ler os nomes, eu quero ter o meu nome citado naquele livro. Eu quero que os lábios de Jesus, ele pageie o livro da vida e encontre o meu nome lá.
E eu espero, eu tenho esse sentimento, que você também esteja com esse mesmo sentimento que eu tenho. Que a gente não está aqui simplesmente para viver uma convivência, mas que o nosso alvo, que o nosso objetivo é os céus, é estar com Ele toda a vida, é permanecer com Ele eternamente. Amém, meus irmãos? Enquanto eu estou aqui falando, a minha mente e o meu coração ora, pedindo que o Espírito Santo ele possa imprimir em cada coração, que ele possa talhar mesmo em cada coração, cada palavra dessa, porque essas são palavras que vai nos garantir a vida eterna, meus irmãos. Isso aqui não é palavra de homem não, isso aqui é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando para nós. Mas eu vou correr. Diante disso, verso 66, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, mais uma vez: será que vocês também não querem se retirar? Aí o verso 68, mais uma vez Pedro vai responder: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens palavra de vida eterna? Então, com essa conclusão, eu quero ir já para o final, eu quero concluir dizendo para vocês que cedo ou tarde, aquelas pessoas que estão no meio da multidão, elas vão abandonar, não vai permanecer não, elas vão embora, porque quando Jesus deu esse discurso, a multidão foi embora, e Jesus se inclina para os seus 12 e pergunta: e vocês? O que é que vocês estão fazendo aqui? Vocês não querem ir também no meio da multidão? Então, meus irmãos, o discípulo sabe quem é Jesus. Aí é por isso que ele afirmou: para quem iremos nós, se tu tens palavra de vida eterna? Meu irmão, somente os discípulos, preste atenção nisso que eu vou dizer, anote, reflita nisso. Somente os discípulos, eles de fato vão compreender quem é Jesus. Somente os discípulos vão entender, vão saber quem é Jesus. Aí eles responderam: para quem iremos nós, se somente tu tens palavra de vida eterna? Não há nenhum outro a salvação. E após toda essa reflexão, nós concluímos que aqueles que estão no meio da multidão, eles não vão permanecer por muito tempo não, eles vão se esvair-se, mas os discípulos eles vão permanecer, os discípulos não vão embora não. Então eu faço questão de concluir essa reflexão lhe desafiando a nesta manhã você ser um discípulo de Jesus. O discípulo tem compromisso com Jesus, o discípulo faz a obra de Jesus, o discípulo está com ele vendo os milagres, mas crê no que ele faz. Então nesta manhã, eu e você e nós estamos sendo desafiados por Deus para não apenas sermos uns ou sermos os outros, mas sermos uns verdadeiros discípulos de Cristo. Feche seus olhos. Amado Pai, louvamos, te adoramos, Senhor, nesta manhã. Obrigado por essas palavras que só parece ser tão dura, mas na verdade, Senhor, elas nos provam o que de fato nós temos dentro do nosso coração. Elas revelam aquilo que de fato nós somos, aquilo que de fato nós temos dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a nessa caminhada de discípulos permanecermos fiéis a Ti, que nós não venhamos a nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas possamos permanecer, Senhor, na Tua presença.
e que cada um dos irmãos que aqui estão, cada irmã, e aqueles que também hão de ouvir, de assistir, que cada um deles, Pai, sejam teus discípulos e não apenas estarem no meio da multidão. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.